Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 14 de janeiro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será O Senhor nos fez. Pelo menos dois salmos aparecem aqui como sendo base para o nosso texto, o Salmo 8 e o Salmo 100. Eu gostaria de dedicar alguns momentos lendo com você algumas partes do Salmo 100. Aliás, vamos lê-lo todo, é um salmo pequeno. O texto diz assim: Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra, sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cânticos. Reconheçam que o Senhor é Deus. Ele nos criou e a ele pertencemos. Somos seu povo, o rebanho que ele pastoreia. Entrem pelas suas portas com ações de graças, em seus pátios com cânticos de louvor. Deem-lhe graças, louvem o seu nome, pois o Senhor é bom. O seu amor dura para sempre e sua fidelidade por todas as gerações. Veja, esse texto é um texto maravilhoso, um salmo tremendo, que juntamente com uma grande quantidade de outros salmos, se você der uma olhada, no nosso guia de estudos vão aparecer citações aqui do Salmo 19, Salmo 97, Salmo 8, Salmo 93, Salmo 102, Salmo 115, Salmo 95, Salmo 29, Salmo 104, Salmo 147, enfim, são muitos os salmos. Dê uma olhada depois nos textos que vão aparecer no nosso guia de estudos. Todos esses salmos que eu mencionei, entre outros, têm como razão principal pela qual eles são apresentados, ou a temática principal é salientar o fato de que o Senhor é o Criador. Deus é o Criador. Quando a gente olha para a Bíblia, tem algumas coisas que nos saltam aos olhos. Com a nossa mentalidade ocidental, tremendamente influenciada pela cultura grega, nós olhamos para o início da Bíblia, por exemplo, lá para Gênesis capítulo 1, a partir do verso 1, que vai dizer: no princípio criou Deus o céu e a terra, porém era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E então disse Deus: haja luz, e houve luz. E o texto vai continuar. Você olha para um texto como esse, com a nossa mentalidade grega, e diz assim: para um pouquinho. Que história é essa? Deus? Não, eu quero saber primeiro quem foi Deus, para depois saber o que a Bíblia está dizendo que ele fez. Quem é Deus? De onde ele surgiu? Qual é a ideia dele? A Bíblia não gasta tempo tentando explicar Deus. Eu concordo plenamente com uma das frases ditas por Charles Spurgeon, quando ele menciona que tentar entender Deus para o ser humano limitado pelo pecado seria o mesmo que tentar cavar um buraco na beira da praia e transportar o oceano para dentro daquele buraco que você cavou. Impossível. Impossível. Por isso, a Bíblia não gasta tempo tentando fazer com que expliquemos ou que tenhamos uma explicação sobre quem é Deus, sua natureza, como é que ele... Não, a Bíblia nos dá indícios que são suficientes para podermos entender que Deus é Deus. A Bíblia começa de cara dizendo: no princípio criou Deus o céu e a terra. A primeira coisa que a Bíblia tem a dizer a respeito de Deus é que, no princípio, em hebraico, Bereshit, num princípio remoto, num começo absoluto, antes de qualquer outra coisa, lá atrás, num período muito, muito antigo, antes que qualquer coisa existisse, Bereshit, numa antiguidade remota, num princípio absoluto, Bara Elohim. Bara é criar a partir do nada. Elohim é o nome plural de Deus, porque você percebe a trindade divina agindo no contexto da criação. A Bíblia simplesmente vai mencionar que antes que qualquer coisa existisse, no princípio do tempo da história, Deus criou. Deus é apresentado como Criador. E isso dá a ele algumas prerrogativas. Por que nós devemos acreditar em Deus? Bom, porque ele é o Criador. Ele é o Senhor da história, ele é o Senhor de tudo, tudo. Pensa em qualquer coisa que exista no universo. Vem dele, foi ele que fez tudo. Tudo saiu das suas mãos. Ele é a origem de absolutamente tudo. Quando você pensa num Deus dessa maneira, a Bíblia vai mencionar que nós somos chamados a viver uma experiência de reconhecimento disso. Reconhecemos como? Reconhecemos através do louvor, exaltamos o nome do nosso Criador. Nós nos relacionamos com esse Deus, o adoramos como Criador. Mas não apenas isso. Nós reconhecemos que ele é o Criador, dando a ele
a supremacia que ele tem sobre a nossa vida, deixando que ele seja Deus. Ele é o nosso Criador, nós pertencemos a ele. Eu acho fantásticas algumas imagens que aparecem no Salmo 100. O texto vai dizer, foi ele quem nos criou, por isso somos dele, somos ovelhas do seu pastoreio, ele nos apacenta. Eu gosto da maneira como a Bíblia apresenta aqui essa ideia de Deus, porque ele nos criou, nós simplesmente pertencemos a ele, somos dele, ponto final. Sabe, quando olhamos para isso e percebemos o movimento que vai acontecendo no nosso mundo, exatamente antes da vinda de Jesus. Se você parar para poder pensar só do tempo do fim para cá, desde que os sinais que marcariam o início da última fase de graça de Deus sobre a terra aconteceriam, para cá, nós percebemos um movimento tremendo da parte do inimigo de Deus, trabalhando para tentar tirar Deus do centro daquilo que ele é, da sua criação. Quando você pensa que em 1844, pela profecia, começa o juiz investigativo no céu, no mesmo ano, Charles Darwin lança a sua famosa obra Evolução das Espécies, colocando Deus completamente fora da equação. Aí você olha aqui para a Bíblia e você vai descobrir aqui algumas coisas. Os salmos, eles vão exaltar Deus como Criador. Por isso, nas três mensagens angélicas, você percebe já abrindo na primeira mensagem, você já descobre uma mensagem extraordinária, lembrando que Deus é o Criador. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Logo na primeira mensagem você encontra duas lembranças muito claras. Olha, o juízo está acontecendo no céu. Mas, não se esqueça, foi ele ele é o Criador do céu, da terra, do mar e das fontes das águas. Ele é o Criador. Quando olhamos para esses aspectos, o que é que somos chamados a fazer? Os salmos, eles vão trabalhar a ideia de que somos chamados a viver uma experiência de adoração a Deus. Por isso, em todos os momentos da nossa vida, quando nós vamos assistir alguma coisa, quando vamos comer alguma coisa, quando vamos tratar alguém que está junto conosco, somos chamados a adorá-lo. Adoramos a Deus quando respeitamos a sua criação. Adoramos a Deus quando permitimos que Ele seja Deus e tenha autonomia sobre a nossa vida, que tenha autoridade sobre nós. Mas, ao mesmo tempo, adoramos a Deus quando nos unimos a Ele em missão. Eu quero orar pedindo a Deus para que nos ajude a podermos entender qual é o seu propósito para a nossa vida. Una-se a mim. Obrigado, Pai, porque Tua palavra nos mostra que somos criaturas Suas. Não apenas criaturas, mas somos criados filhos de Deus. Ajuda-nos a podermos entender isso e a Te glorificarmos como nosso Criador, adorando o Teu nome e ao mesmo tempo nos submetendo à Tua vontade soberana. Nos colocamos em Tuas mãos. Pedimos também que o Senhor possa ouvir cada pedido que sai do coração desse meu amigo, desse meu irmão. Fala de forma poderosa ao coração de todos aqueles que nesse momento orem comigo. E ao mesmo tempo responda de forma clara, Pai, a cada pedido. Alguns foram enviados para a nossa comunidade de oração, outros estão lá no coração desse meu amigo, dessa minha amiga que ora comigo. Responda, pois oramos e nos submetemos à Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Bem, amanhã continuaremos o nosso estudo da semana e o tema que estudaremos será O Senhor Reina. Eu estudo a lição e você?